Olá, tudo bem? Eu quero hoje trazer um breve relato sobre como eu estou me preparando para pedir a minha primeira onda da ressonância magnética do caminho das palestras do professor Hélio Couto. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou a Nathalie Teixeira, eu trabalho com vendas, eu sou especialista em vendas e faço isso falando de magnetismo, de lei da atração e até isso tem a ver com o meu trabalho com o Hélio Couto e com todas as decisões que eu tomei depois que eu iniciei o caminho das palestras, tá? Antes de falar sobre as preparações, sobre a questão das catarses, algumas pessoas têm me perguntado, quero explicar um pouquinho como eu conheci o trabalho do professor Hélio Couto e como foi tudo isso. Eu já conhecia algo sobre a física quântica, já havia participado de alguns congressos, mas de uma maneira muito superficial. Achei um assunto super interessante, mas na época acabei não me aprofundando. Lembro de estudar ali, entender as questões da dupla fenda, mas acabei não me aproximando e nisso parei nessa busca específica de física quântica e fui estudar várias outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano. Em dezembro, mais ou menos, de 2023, eu conheci o trabalho do professor Hélio Couto. O meu namorado ele já estava estudando, conhecendo algumas coisas, e ele me mostrou o trabalho do professor Hélio Couto, e eu dei uma olhada ali na página dele, me interessei, mas não efetivamente comecei o caminho das palestras, né? Em janeiro, bem no comecinho de janeiro já de 2024, então eu começo a fazer o caminho das palestras e assim, do primeiro dia, da primeira palestra, eu realmente já fiquei impressionada e presa naquele conteúdo e eu literalmente comecei a maratonar todo aquele conteúdo. Na época, eu estava trabalhando como líder de vendas para um grande player do mercado digital, né? Liderava ali uma das equipes comerciais e tava tudo certo, fazendo minha grana, né? Eu já havia empreendido, tido uma empresa, uma clínica de estética, e por questão de divórcio, de separação, eu acabei fechando essa clínica e nesse momento conturbado, emocional, eu fui trabalhar, né? Fui convidada para trabalhar na equipe comercial desse player do mercado. E ali eu fiquei fazendo uma grana legal, enfim, e de certa forma estava na minha zona de conforto, como o professor fala, né? Apesar de ter passado por várias dificuldades ali, que uma hora eu vou fazer um outro vídeo falando como que foi essa minha busca, né? Essa minha reconciliação com Deus como um todo, através do caminho das palestras. Então eu quero fazer aqui um outro vídeo falando como eu me reconciliei com Deus. Eu saí de ser evangélica, perdi completamente o gosto ali, me afastei, cheguei a ter raiva até de Deus nesse período. E com o caminho das palestras eu comecei a entender Deus de uma outra forma. E depois eu quero fazer um vídeo sobre isso. E na busca ali no caminho das palestras, né, eu sempre gostei muito de trabalhar o arquétipo da águia. E trabalhava isso já com o meu time comercial, mas não entendendo com tanta profundidade como o professor Hélio Couto falou. E aí eu lembro que um dos vídeos do professor, ele falou sobre o arquétipo da águia, falando que é um dos arquétipos mais poderosos, e eu já usava esse arquétipo sem saber tão profundamente o que ele significava. Ele falou sobre a questão da dopamina e também explicou que a pessoa que usa o arquétipo da águia, a partir do momento que ela começa a colocar uma foto, uma estátua da águia, dificilmente ela vai conseguir ficar trabalhando muito tempo para alguém, e se insistir, vai acabar sendo demitida. E aquilo me deu um estalo. Falei, caramba, eu preciso tomar uma decisão muito difícil, né? Porque aqui eu tenho já uma grana que eu consigo fazer, comissão, uma estabilidade, né? Tenho contas para pagar e aí eu me vi dentro dessa decisão, né? Difícil, isso em janeiro. E para vocês terem ideia, hoje é dia 29 de abril de 2024, então eu comecei no inicinho de janeiro, acho que na segunda semana de janeiro, logo que eu voltei de férias, segunda semana de janeiro, e semana passada mandei o primeiro e-mail para o professor Hélio Couto dizendo que eu já havia terminado o meu caminho das palestras e pedindo a orientação para a primeira onda.
Ontem, dia 28 de abril, eles me responderam, me mandando algumas perguntas, alguns questionários, a declaração que a gente tem que preencher, né, de que a gente fez tudo, que a gente é maior de idade, que se eu sou mulher, que eu não estou grávida. Então, ontem, dia 28, eu enviei o e-mail, mas ainda não recebi o e-mail da primeira onda, nem nada. Então, nesse momento que eu tive esse entendimento, eu falei, caramba, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso trabalhar para o todo, eu preciso falar, colocar a minha voz no mundo. E ele fala, né, em alguns vídeos, quem está fazendo aí o caminho das palestras, ele fala também sobre a questão de vendas, né? Então ele começa a falar que a venda, que você fica batendo em cima, com meta, que não sei o quê, essa coisa do sistema, né, do cérebro reptiliano, onde o crocodilo um tá né, ali devorando outro, que não funciona. Né? Aliás, ele fala que os crocodilos ainda têm essa dinâmica de um vai dar uma mordida, enquanto que no mundo das vendas, no mundo corporativo, é um engolindo o outro, literalmente. Então, há 2 meses eu tomei a decisão de sair, de me desligar, para que eu pudesse fazer o meu trabalho solo, seguir minha carreira solo. Então, montei um curso sobre vendas e comecei a oferecer trabalho de consultoria em empresas, e confesso que foi com assim, um grande friozinho na barriga, porque, poxa, novamente começando do zero, né, e buscando clientes e tal, e sendo forçada a colocar em prática tudo que eu havia aprendido, né, a confiar no todo, que você não precisa sair desesperado atrás de cliente, que você pode se conectar, né, com essa energia, estar a favor do todo. E gradativamente eu tenho sentido e vivido isso, porque é como se todos os dias eu fosse suprida e sempre sendo acrescentada. Então, essa foi a minha preparação. Eu realmente fiz todo o caminho das palestras Zoom com muita atenção. Estudei, fiz pelo YouTube, lógico que colocava os áudios ali adiantados, até porque eu queria otimizar o tempo e eu realmente estava muito sedenta, né? Mas eu até montei um grupo com meu namorado, uma outra amiga, onde a gente ia compartilhando também, porque eles também estavam fazendo o caminho das palestras, alguns insights, então foi legal porque eu fui realmente estudando. Depois fui fazer o caminho das palestras 3, que são os 3 obrigatórios, né? Caminho 1, caminho 3 e o livro Mentes Informadas, né? O livro, eu baixei o PDF, coloquei no Kindle e também fui fazendo o audiobook, porque como eu gosto de, tô me deslocando, né? Hoje eu estou morando em São Paulo e em São José dos Campos. Então eu fico me deslocando muito, então eu aproveitava a estrada para estudar e ir adiantando ali os meus estudos, né? Nesse período do caminho das palestras, eu já senti alguns momentos assim de catarses, né? De limpeza realmente, de sentir que eu estava sendo confrontada, né, na minha forma de pensar, de ter que ir todos os dias ali confiada naquilo que eu estava vendo, né? E eu achei incrível o cuidado que a equipe do professor Hélio tem em fazer todo um questionário, em garantir que a gente estudou, que a gente se preparou. É como ele fala, né? Não adianta você pedir a onda se for para você resistir, né? Aquela onda que vem limpando. Essa onda é uma onda do todo. Então, se a gente não se abre para que o todo possa limpar, para que você perdoe, para que você veja as questões. E uma coisa que me ocorreu ontem, conversando com o meu namorado, foi assim, que eu já havia percebido algumas questões com o masculino na minha vida, onde eu passei 12 anos dizendo que eu não queria ser mãe, tendo raiva dos homens, por uma série de coisas que eu vivi na minha vida, que eu já venho tratando há algum tempo. E de domingo, que foi sábado, que eu recebi o e-mail deles, que eu respondi, esse pequeno período de tempo, 3, 4 dias, eu percebi uma irritação muito grande com o meu namorado, uma implicância, um medo fora do normal dele me enganar, dele fazer coisas assim, e que estava desproporcional ao tempo que a gente está junto. Como se durante todo o tempo que a gente estivesse junto, nunca tivesse estado tão à flor da pele esse sentimento.
E aí, ontem, por exemplo, eu tive um insight. Eu falei assim, nossa, eu acho, só acho que isso pode ser já uma forma como se o meu subconsciente estivesse trazendo para a superfície coisas que estão ali, que são dores que eu até acho que eu já resolvi, mas é como se agora estivesse potencializado para que eu, de fato, resolva, né? E eu escolhi receber das minhas sombras, e eu acho que é importante receber da minha sombra. Então, se isso tá vindo à superfície, se isso tá vindo com uma dor, até muitas vezes desproporcional e latente, é porque ainda tem coisas para ser tratada, né? Então, eu pedi a consciência da águia, né, o arquétipo da águia, porque já era um arquétipo que eu trabalhava, já era o nome da equipe de vendas que eu tinha, já é a logo do meu curso, né? Eu uso já há muito tempo o arquétipo da águia e eu quero dar essa potencializada nas características, né, desse arquétipo e estou me preparando muito. Uma das coisas que eu fiz para me preparar para receber a primeira onda foi buscar o curso de barras de Access, que eu vou fazer um outro vídeo falando também sobre as barras de Access, da catarse que eu tive fortíssima depois da primeira formação de barras e facelifting. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo vídeo, porque basicamente, resumidamente, as barras de Access, elas são pontos na nossa cabeça, 32 pontos na nossa cabeça, onde com energia, né, é uma ferramenta que foi dada por outra dimensão para nós, né? No outro vídeo eu vou explicar melhor. E elas têm o quê? Elas têm a capacidade de mexer nos nossos pontos de vista, na nossa crença, deixar aquilo polilatente e tipo, meu, e aí, o que você vai fazer com isso? Você prefere destruir, descriar? Ou você prefere continuar com esse ponto de vista? Então, eu já tinha visto o relato de algumas pessoas que estavam fazendo as barras de Access e que sentiram benefícios na ressonância harmônica. Então, por quê? Porque se você tiver crença, se você tiver pontos de vista, a onda vai ter resistência e ela não vai entrar e as catarses vão ser ainda maiores. Então, ainda não sei se vai funcionar, ainda não sei como é que vai ser. E assim que eu receber a primeira onda, eu volto aqui para contar para vocês como é que está sendo. Um beijo.